A história do planeta Terra e suas mudanças através do tempo podem ser conferidas em um ambiente aberto, em meio à natureza. O Museu de História Natural Casa Dom Aquino está de volta. A reabertura seguirá todas as medidas de segurança recomendadas pela Organização Mundial da Saúde para a prevenção da Covid-19. Aproveite a opção de lazer. O Museu de História Natural Casa Dom Aquino está de portas abertas depois de meses sem funcionamento por medidas de segurança pela pandemia da Covid-19, como forma de diminuir a propagação do vírus. A reabertura conta com a inauguração da exposição de máscaras sagradas Aurá, preciosidades doadas em 2019 pela etnia indígena do Parque Indígena do Xingu. Essas máscaras foram doadas pelo povo Aurá, da etnia Aurá, lá do Alto Xingu, e foram doadas à pessoa física da Suzana, que é a presidente do Instituto Ecos, que cedeu ela para o Museu de História Natural de Mato Grosso. Além da nova exposição, os visitantes também podem viajar no tempo geológico e pré-histórico, na exposição permanente que reúne fósseis de dinossauros, preguiças e tatus gigantes, fósseis marinhos do período em que toda a região de Cuiabá e Chapada dos Guimarães era mar. Nós temos uma exposição paleontológica, que toda ela é do estado de Mato Grosso. Temos arqueológica também do estado de Mato Grosso. E temos também a sala do Dom Aquino, que conta a história da fundação da casa, desde que ela começou. O museu, administrado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, segue todas as medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e pelo governo de Mato Grosso. O visitante deve seguir as regras internas do museu, como o uso de máscara obrigatório. Nós tomamos as medidas preventivas, indicada pelo IBRAM. Nós instalamos higienizadores de mãos ali na recepção. Tem 2 ali, tem o álcool em gel na superfície da mesa dos estagiários. E temos também ali na porta um higienizador automático. Um sensor, você coloca a mão, ele solta o álcool em gel líquido para vocês. Álcool 70 líquido. E também colocamos plaquinhas no chão, identificando o distanciamento de 2 em 2 metros, para evitar aglomeração aqui dentro do museu. Na sala de exposição maior, nós recebemos até 8 pessoas, e nas salas menores de 3 a 4 pessoas. A história do planeta Terra e suas mudanças através do tempo podem ser conferidas por toda a família em um ambiente aberto em meio à natureza. O Museu de História Natural tem espaço amplo, com mais de 10.000 metros quadrados de área verde, e está localizado na Avenida Beira Rio, no bairro Dom Aquino, com horário de funcionamento de quarta-feira a domingo, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Formada em jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso, a escritora Stephanie Garcia Medeiros publicou em 2014 o seu primeiro livro, Borboletas Infinitas de Coração Imperfeito. Já em 2016, publicou O Último Verso, vencedor do Prêmio Mato Grossense de Literatura. Recentemente, a escritora cuiabana de apenas 28 anos publicou um novo romance entre 2 mulheres chamado Virgínia. O livro já está disponível em formato digital. Conheça agora mais sobre essa escritora. O Papo com ela conversa hoje com a escritora cuiabana Stephanie Sandi, ela que tem 28 anos, está atualmente morando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde faz um doutorado em escrita criativa. Stephanie, muito obrigada pela tua participação aqui no Papo com ela. E a gente vai conhecer um pouquinho mais da tua história, uma jovem escritora que está no teu 3º livro, né? Stephanie, conta um pouquinho pra gente como que tudo começou. Foi desde a adolescência aí a tua paixão pela escrita. Olá, primeiro obrigada pelo convite. Começou, acho que como muitos, escrevendo diário, daqueles caderninhos que eu acho que eu ganhei num Natal, e aí virou um hábito a escrita de diários. No ensino médio eu comecei a pensar, como começa a estudar literatura e a vida dos escritores, comecei a pensar nisso mais seriamente, como uma profissão, como algo possível. E também foi a mesma época que comecei a experimentar com poemas. Ainda não escrevia histórias longas, ainda não tinha disciplina suficiente para isso, mas
Foi nessa época que eu decidi seguir na escrita de fato. E aí veio aquela questão do que escolher no vestibular, e acabei indo para o jornalismo, que foi onde eu tive mais contato com a escrita, não exatamente literária, mas no sentido de ter que escrever todo dia, ter essa disciplina de colocar a escrita como algo diário. Foi assim que as coisas foram indo, uma puxando a outra. Você formou em jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, e publicou em 2014 o teu primeiro livro, né, que foi o Borboletas Infinitas de Coração Imperfeito. E também em 2016, logo em seguida, O Último Verso, que foi inclusive vencedor de um prêmio aqui em Mato Grosso de literatura. Uhum. O Borboletas Infinitas é um livro de poemas. Ele reuniu esses experimentos literários do ensino médio, da faculdade, e foi o primeiro passo para uma carreira de escritor. Não é um livro que eu fale, nossa, sabe? Mas foi o primeiro passo, foi muito importante nesse sentido. E com o trabalho que começou no TCC, que era para ser um livro reportagem sobre o Manuel de Barros, eu peguei toda a pesquisa e usei de base para criar uma ficção, que aí surgiu o meu primeiro romance, que é O Último Verso, que foi em 2016 isso. E agora, Stephanie, em 2020, você lança aí o teu terceiro livro, já em formato digital, na Amazon, que é o livro Virgínia, né? Uma história extremamente atual que se passa aí entre duas mulheres no isolamento social, né? Nesse período que a gente vem passando. Qual que foi a tua inspiração? Por que Virgínia? Conta um pouquinho da história. O que você pode contar desse livro pra gente? Então, começou logo em março, quando o isolamento começou no Brasil para todo mundo. Aí eu voltei para Cuiabá para ficar com a minha família. E nesses meses tinha que começar a fazer a tese, só que, como vários, o trabalho em si da tese ficou um pouco paralisado e eu redescobri a obra da Virginia Woolf nessa quarentena e a relação que ela teve com uma outra escritora que chama Vita. E unindo tudo isso, mais o contexto, mais como eu estava naquele primeiro momento, eu comecei a escrever. Primeiro escrevendo diários, como no hábito de criança, que eu tinha desde criança, e aí dessas foi pegando trechos e virou um conto, aí do conto virou a novela, e quando eu vi Virgínia, sabe, tava tomando forma. Quando você começa a escrever, como que surgem as suas inspirações, Stephanie? Nesse livro da Virgínia foi esse momento atual, né? O do Manuel de Barros, que é uma história fictícia, foi devido às suas pesquisas. Mas como que você já tem um público específico? Você, nesse percurso aí de escritora, você vem buscando um público específico para fazer as suas histórias? Como que é esse formato? Eu acho que eu ainda estou meio que experimentando com diferentes formatos, diferentes públicos e diferentes gêneros. Tanto Virgínia quanto o Último Verso são mais para um público adulto ou jovem adulto. Mas agora eu também estou com esse projeto que é infanto-juvenil. Então a linguagem muda, o formato muda também. Então acho que eu ainda não falei, não, vou escrever só isso. Eu estou transitando entre o que aparecer de interesse. Quantas ideias vêm de todos os lugares, de leituras, por exemplo. Esse da Virgínia começou com leituras e misturado com experiências pessoais, e as coisas vão puxando a outra. Hoje a gente sabe que a leitura, para muitos jovens, a internet tomou uma proporção que a leitura de livros, até mesmo a leitura digital, né, como é o romance Virgínia, está sendo um pouco defasada por alguns jovens. Qual que é a importância, Stephanie? Como você vê e como inspirar novos escritores através aí do teu trabalho? Eu acho que, assim, ter a leitura apropriada para a idade é uma coisa muito importante. Não forçar livros que não são da faixa etária da criança ou do adolescente,
que aí só vai gerar desgosto com a literatura, sabe? Procurar obras que podem mostrar como é prazeroso ler, como são histórias que se conectam com aquela fase da vida. E no digital eu acho que isso é um grande aliado, na verdade, porque disponibiliza muito mais conteúdo de forma mais fácil. Tem muita gente que lê no celular. Eu já li livro no celular também. Então, eu acho que dá para usar essas ferramentas como aliados para fomentar mais a leitura. E outra coisa que eu acho interessante é organizar oficinas de escrita nas escolas, levar outros escritores. Eu fui algumas vezes, mas tem vários aí que também vão direto. Conversar com os alunos, falar, olha, foi assim que eu fiz, é possível também. Tem o interesse, às vezes não tem a oportunidade. Em meio ao tratamento de câncer de mama, Bancária cria uma loja online para tirar da cabeça os pensamentos referentes à doença diagnosticada em janeiro deste ano. Vamos conhecer mais essa história de superação? Em meio ao tratamento de câncer de mama, a bancária Patrícia Caroline resolveu abrir uma loja online com roupas a partir de R$ 24,90. A loja foi uma ideia dada por seu marido para que ela ocupasse a cabeça com outras coisas além do tratamento. Amor, por que você não vende roupa online? Aí eu falei, de novo voltar, né? Ele vai, que você vai ocupar a sua mente, o tempo todo no Instagram, conversando com as pessoas. Isso aí você pode compartilhar a sua história também para as pessoas, elas, né, se motivarem, incentivarem para alguma outra coisa. Aí eu fui pesquisando, aí eu decidi abrir o PK Store. E tá super bem, tá bombando. Aos 33 anos, a empreendedora descobriu um câncer de mama triplo negativo, considerado um dos mais agressivos, diagnosticado em janeiro de 2020. A bancária explica que sequer se tocava para um autoexame, apesar de perceber um nódulo no seu peito. Ela acreditava que se tratava de uma fibrose, porque o nódulo estava logo abaixo de uma cicatriz de uma prótese que havia colocado. E comecei com a quimioterapia. No final de fevereiro e terminei a quimioterapia 20 de julho. Depois eu fui para a cirurgia, fiz a cirurgia no mês de outubro. Aí agora estou esperando a recuperação para me fazer a radioterapia. Porém, eu vou fazer o uso do medicamento novo, que é um novo tratamento para o câncer de mama, que é a quimioterapia oral. Vou fazer o uso em um período de uns 5 meses a 6 meses. É um tratamento novo. O apoio dado aos familiares é essencial para ela esquecer um pouco a doença. Para a Patrícia, se apegar a Deus e não desanimar é o segredo para vencer o tratamento. Graças a Deus eu tenho o meu marido, eu tenho a minha filha, eu tenho a minha família que pode me amparar, que sempre esteve comigo, meus amigos, mas não desanime, tudo passa. O momento, a gente fica triste, eu fiquei triste que meu cabelo estava caindo, só que eu fiz o tratamento que eu usei a touca inglesa, mas mesmo assim caiu, minha sobrancelha caiu, meus cílios caíram. Fez uma bolinha aqui da falta do meu cabelo, eu comecei a ficar desanimada, meu marido, não fique assim. Isso cresce, o cabelo cresce. Eu falo assim, busque sempre o melhor, se apegue a Deus, não fique ouvindo histórias negativas, coisas ruins, que tudo atrai. Fala assim, não faz aquilo que você pode acontecer. Não, só puxa para o lado positivo. Tudo que você tiver. Quando você pensar uma coisa ruim, já pensa uma coisa boa. Fala assim, é só hoje, amanhã é diferente, amanhã vai ser diferente, porque a gente pode. O pensamento da gente é tudo. A gente tem que só pensar positivo, falar que você vai sair dessa. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela e hoje a gente falou aqui sobre o empreendedorismo negro no nosso estado. Lembrando que o Papo com Ela vai ao ar todo domingo às 10 da noite, nosso horário alternativo é quinta-feira, 1h da tarde. Você pode nos ajudar a fazer o programa dizendo o que você gostaria de assistir aqui no Papo com Ela. E para dar a sua sugestão, você pode falar com a gente pela página no Instagram, @papocomela, ou então mandar-nos um e-mail no papocomela@gmail.com. Tenham todos uma excelente semana e a gente volta na semana que vem trazendo mais informações. Até lá!